Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje a vereadora Perla Miller traz uma convidada especial, a Suelen Salgado, que é mãe atípica e vai falar da segunda reunião do Fórum Permanente da Educação Especial que vai acontecer aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. É terça-feira, dia 15, às 18h30 e nesse bate-papo descontraído, a vereadora vai fazer um convite a todos vocês. Vereadora Perla, importante falarmos deste fórum que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 15, às 18h30. Queria que você falasse um pouquinho e convidasse a população. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos e todas que nos acompanham aqui pelo ponto de encontro. É muito importante que a população acompanhe de pertinho a TV Câmara para saber o que está acontecendo aqui dentro do Poder Legislativo e na cidade também. E de fato, na próxima terça-feira, dia 15 de abril, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, nós teremos o segundo encontro do Fórum Permanente de Educação Especial. Esse é um espaço muito importante, tanto de discussão, debate, mas principalmente de pensar políticas públicas para uma questão tão complexa para a educação como é o atendimento às crianças e adolescentes com deficiência da nossa cidade. Então esse é um desafio que está colocado para a gestão de Ribeirão Preto e toda a sociedade tem que contribuir com essa discussão. É muito importante, portanto, a presença de todas as pessoas, as mães das crianças com deficiência estarão aqui na Câmara para fazer a defesa, dos direitos de seus filhos e filhas, professores, gestores. Muito importante também ressaltar que nós enviamos um convite ao secretário de Educação, ao secretário Valdir, e ele confirmou a presença dele nessa nossa segunda reunião. Então, vejam como é importante essa atividade que vai ser realizada aqui dentro da Câmara Municipal e é muito, muito importante contar com a participação de toda a sociedade. Suelen, agora vou falar com você. A Suelen é mãe atípica, hoje vem aqui dar esse depoimento, falar também da importância do vereador, da importância dessa inclusão das crianças que estão hoje em sala de aula e a presença que faz a diferença também quando tem um suporte. Então, você como mãe, você que já sente e já sentiu o que é ser mãe de uma pessoa que necessita de cuidados especiais, porque é importante falarmos isso, só aquela mãe que tem o seu filho ou a família que sabe mensurar o que é que vocês estão lutando. Então, eu queria que você falasse, desse um pouquinho o seu depoimento. Claro que nós vamos estar fazendo esse convite várias vezes hoje. Vou daqui a pouquinho falar com a vereadora Perla também sobre a pauta que vai acontecer no dia, mas queria que você falasse um pouquinho e desse o seu depoimento. Boa tarde, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É de extrema importância toda a sociedade participar, porque as nossas crianças, hoje elas são crianças, amanhã elas vão ser adultos. E os pais vão envelhecendo e não vai ter os pais para sempre. Então, se a gente não criar políticas públicas hoje... Mais inclusivas, você fala, Suelen? Exatamente, políticas públicas inclusivas, investir na educação deles, investir na saúde, porque muitos vai conseguir entrar para o mercado de trabalho se o nosso poder público investir neles, Porque se não investir neles hoje, eles não vão ter condição de ir para o mercado de trabalho. Eles vão ser totalmente dependentes da família para o resto da vida, E quando, no caso meu, a maioria tem um filho só, Quando o primeiro vem com deficiência. E hoje está um assunto que assim, as pessoas com deficiência, assim, cada um tem seu jeito de ser, todo mundo é um pouco diferente. Isso não é a realidade. O que é a realidade? A realidade... Para aquela mãe que está assistindo agora, para aquela pessoa que está do lado de lá, olha, é isso que eu sinto também. A Suelen está falando aquilo que eu gostaria de falar. As pessoas, sim, cada um tem a sua forma de ser, mas quando uma pessoa nasce com deficiência, ela tem limitação,
não é forma de ser, são limitações que ela traz com a deficiência. Então a gente leva para fazer fisioterapia, a gente leva para terapia, né? A nossa vida é muito corrida. Ou seja, você vai viver em função do seu filho. Sim, a gente vive em função deles porque eu estou fazendo um investimento no meu filho. E o poder público precisa investir na educação porque hoje, nas escolas municipais, só estão sendo atendidas as crianças com liminar judicial. Na maioria, só criança com liminar judicial que está sendo atendida. Ainda tem algumas que estão chegando até a mim que nem com liminar estão sendo atendidas. Então, isso é algo muito sério, porque na escola dele tem 14 deficientes de manhã, só tem 3 que tem liminar contando com ele. É claro que está um cenário melhor do que quando o Felipe Miguel entrou, porque ele não cumpria nenhuma liminar. Tivemos que ir até o Ministério Público denunciar, né? E essa gestão agora está sendo esse olhar diferente, melhor para as mães. Eles estão cumprindo liminar na sua maioria, né? Só que não precisava disso, né? A gente já tem o direito garantido por lei, pela LBI, que a doutora Perla sabe melhor que eu, né? Com respeito às pessoas com autismo, pela Berenice Piana, que é o nome da mãe, né, que criou essa lei. Eu tenho muita gratidão por ela, claro, primeiramente a Deus, mas por ela, que foi uma pessoa que não desistiu. Pioneira aí, né? Pioneira. Pra desbravar aí Isso, todas as famílias, né, que têm filho com autismo, se não fosse ela, os nossos filhos não iam ser uma pessoa considerada deficiente hoje. Então a gente deve muito a ela, né? E eu tenho gratidão a todos aqueles que lutam junto com a gente. A doutora Perla está com a gente desde 2021, né? Não é uma pessoa que começa e vê que é uma batalha que vai anos, né? E abandona. Não, eu agradeço porque ela é uma pessoa que está com a gente faz tempo, né? Ela, o pessoal da OAB, né? Estão todos junto com a gente, o Ministério Público, o doutor Naum, o doutor Carlos César Barbosa, sempre nos recebeu muito bem lá. E se não fosse eles, a gente ia estar com as crianças sem nem o cumprimento da liminar, né? Então é só gratidão. O que eu peço para as famílias é que venham terça-feira lutar junto com a gente, porque assim, nós temos o dever de garantir o direito para os nossos filhos. Nós somos a voz dos nossos filhos, né? Eles não têm ninguém que lute por eles, tirando a mãe e o pai, né? Então muitas vezes o pai não está presente, é só a mãe, mas no meu caso, graças a Deus, o pai está presente. Não é todas as famílias assim, mas que independente... tem esse privilégio do pai ter essa consciência, né? Isso. Importante falar isso, Sueli, porque é bom, doutora Perla, ou vereadora Perla, a gente está aqui nesse bate-papo, quando a Suelen fala... É bom para aquela mãe que está do lado de lá, às vezes ela, puxa, mas é a minha situação, hoje eu não tenho o apoio da minha família, meu marido me abandonou, eu estou sozinha com o meu filho. Isso acontece, né, Perla? Acontece demais da conta, e o que a Suelen fala é algo muito importante. Nós estamos falando de pessoas que estão no seu pleno desenvolvimento, e nós precisamos investir para que essas pessoas alcance o máximo de autonomia possível para a vida adulta. É disso que nós estamos falando. Para esse adolescente lá na ponta ser um adulto resolvido, autônomo, com as suas condições limitadas, mas com assim, conseguir, né, vencer. Exato, o máximo de autonomia possível. Isso é o que essas mães buscam. E isso é algo que elas buscam e levanta a bandeira. Olha, eu preciso que meu filho tenha plenas condições para desenvolver em sua maior capacidade possível. Mas a gente não pode esquecer que essa expectativa dessas mães, pais, avós, avós, responsáveis em geral por essas crianças e esses adolescentes, isso já é uma garantia legal. A gente já tem um arcabouço legislativo que assegura o direito dessas crianças a um atendimento especializado dentro da escola. E não é só dentro da sala de aula que nós estamos falando dentro da escola. Desde a sala de aula, com o professor de apoio pedagógico para aquelas crianças que demandam esse profissional, quanto do apoio escolar para as crianças que demandam também essa assistência
para as atividades mais rotineiras, ir ao banheiro, participar da merenda, quando precisa sair da sala de aula. Então a gente está falando de questões que são básicas, não só para que a criança tenha garantido o acesso à educação, mas a gente tem que garantir também a permanência na escola. E essas crianças só conseguem permanecer dentro da escola se tiver o adequado atendimento às suas necessidades. E o que nós temos visto historicamente em Ribeirão Preto? Nós não temos políticas públicas ainda voltadas que garantam os direitos dessas crianças. E quando a Suelen fala de liminares, é porque nós precisamos a todo momento judicializar aquilo que já está garantido por lei. Então, o que nós buscamos, né, junto com a atual gestão, com o atual secretário, é essa abertura, primeiro, para o diálogo e segundo, para que a gente possa, conjuntamente, pensar qual é a educação que a gente quer para a nossa cidade. E a gente quer uma educação que não exclua ninguém, muito pelo contrário. Que inclua, né? Exatamente. Nós temos algumas fotos, algumas imagens, e eu gostaria que a vereadora Pella comentasse com você que está assistindo ao Ponto de Encontro hoje, porque é um momento muito gostoso, descontraído, mas é um momento de reflexão. É importante você que está aí assistindo ao Ponto de Encontro, e hoje nós vamos estar aqui nos estúdios convidando vocês também. É na próxima terça-feira, a partir das 18h30, a segunda reunião do Fórum Permanente de Educação Especial na Câmara. Pella, queria que você comentasse essa reunião que teve. São algumas imagens e fotos que a gente tem aqui, que a gente conseguiu através de toda a sua equipe. E eu queria que você falasse, essas são as mães que estão aí, ó, também, e vieram todas. Isso é que é muito bom, né? Precisa, né, mostrar aí que elas estão aí para isso, né? Tem esse interesse também de colocar o filho, da inclusão dos filhos, a importância aí dessa união, dessa contribuição é fundamental, né, Pella? Sem dúvida nenhuma. Essa foi a primeira reunião do Fórum Permanente de Educação Especial, a primeira reunião de 2025, depois que nós solicitamos, requeremos a reabertura do fórum, né, porque ele foi arquivado na última com o encerramento da última legislatura, e nós pedimos o desarquivamento. E essa primeira reunião foi a reunião de instalação, né, do fórum para essa nova legislatura, porque é um fórum permanente. E foi muito bacana, né, Suelen, porque nós tivemos a participação das mães, participação de professores, participação de gestores, participação do Conselho Tutelar, participação da OAB. Então, a gente mostra que esse é um tema do Conselho Municipal, né, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CMDCA. Então, veja, uma rede, né, preocupada com a defesa daquilo que a gente não pode deixar de nomear, defesa de direitos humanos fundamentais. Então essa rede estava presente, tenho certeza que estará presente novamente na nossa segunda reunião, que vai acontecer na próxima terça-feira, 15 de abril, às 18h30. Essa primeira reunião, ela aconteceu na nossa sala de comissões, lotou, né, a sala, e é por isso que agora a próxima reunião vai acontecer no plenário da Câmara. Que legal. Exatamente. Tamanha importância do evento, tamanha importância desse fórum, dessa segunda reunião e a importância da inclusão, vereadora Pella. Quando você fala e traz a mãe e tem esse depoimento aqui de público falando para todos os nossos telespectadores, o que é bacana é um trabalho não de hoje, mas um trabalho de um tempo atrás. Então, isso é importante. São conquistas que vocês vêm trazendo, conquista que a vereadora Pella também busca e traz aqui, conquista que você, Suelen, não só para você, mas eu tenho certeza que para muitas mães atípicas, você está chegando lá também. Algumas mães que não têm aí a condição de vir ou não têm a condição de falar em público, é um pouco mais tímida, e isso você faz com maestria, assim como a Pella também, como vereadora, abraçando essa causa. E o que é importante, Pella, e é bacana a gente lembrar, e a gente vai estar convidando assim várias vezes, sim, falando desse evento que é na próxima terça-feira, falando que é 18h30,
propositadamente você escolheu esse horário para que todas as mães saiam dos seus trabalhos, tenham condição de vir. Importante falarmos que vai ser transmitido aqui pela TV Câmara, YouTube, Facebook, enfim. A gente vai estar também nessa união para que todas vocês tenham condição de falar, de ser ouvida, de expressar, como a vereadora Perla comentou, o próprio secretário já de pronto falou que vai estar participando. Isso também faz uma diferença danada, né, vereadora? Faz muita diferença e eu acho que a gente precisa, tenho certeza que nós não podemos deixar de, nessa trajetória, nessa história, né, que a Suelen fala, não começou de hoje, é muito importante que a gente destaque. Essa luta, ela começa pelas mães. Então, em momento nenhum a gente pode esquecer que essas mães têm protagonizado essa história. Essa luta dessa mãe guerreira, né, Perla? O que nós temos feito é cumprido. Primeiro, um papel, que é um dever institucional, que é abrir essa casa para o debate e para a construção coletiva de políticas públicas e que esse movimento, né, de discussão, debates e de pensar políticas públicas parte de quem vivencia, né, como a gente costuma dizer, no chão de fábrica, essa condição que são de centenas de crianças e adolescentes que demandam políticas públicas. Então, a primeira coisa, e a gente sempre parabeniza as mães, porque não é fácil o que essas mães fazem. Para que elas estejam presentes aqui na próxima terça-feira, dia 15 de abril, às 18h30, elas precisam contar com uma rede de apoio que muitas vezes elas não têm. Então, por exemplo, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que a Suelen, tomando a Suelen como exemplo, teve que trazer o Gu para as reuniões, porque não tinha com quem deixar em casa, né? E ele depende da mãe, assim como depende do apoio escolar na sala de aula, assim como depende do professor de apoio pedagógico, né? Hoje ele precisa, e o que a gente está fazendo, essa caminhada é para que ao longo do tempo ele precise cada vez menos ou dispense. Exatamente. Né? E esse é o nosso dever enquanto sociedade, prover condições para que cada pessoa possa se desenvolver, desabrochar em todas as suas potencialidades. E quando nós negamos políticas públicas para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes, nós estamos negando que eles possam explorar e desenvolver todas as suas potencialidades. E a gente vai mostrar mais algumas imagens para vocês, algumas fotos também, que a assessoria da Perla manda para a gente, e você vai entender um pouquinho mais todo esse trabalho, a pauta que vai ser elaborada aqui. Já já a vereadora fala novamente o que é que vai acontecer aqui nesse segundo fórum permanente, que é na próxima terça-feira às 18h30. A gente vai colocando novamente, Perla, para convidar mesmo a população para ver da importância que tem quando você fala dessas mães que têm que trazer os seus filhos. Muitas vezes, e a Suelen pode me falar aqui com mais sabedoria do que eu neste quesito, a criança está um pouco assim, cansada, ela está estressada, está muito agitada porque é muita gente. Então a gente tem que ter esse lado humano, esse olhar para o próximo, essa empatia que a gente tem que ter, trazer aqui, porque às vezes a mãe vai precisar trazer o filho. Então esse acolhimento, esse abraço, Sueli, que eu gostaria que você falasse. Você, como uma das mães atípicas, ninguém melhor do que você para falar se vai trazer o filho, como é que é o comportamento. Olha, Jane, mas pode mães trazer os filhos se tiver. A gente está numa corrente unida, a gente está numa corrente para melhorar, para a inclusão dos nossos filhos. As famílias, elas devem trazer as crianças, porque a gente está numa sociedade que é muito nova ainda. Ter as pessoas com deficiência fazendo parte da sociedade. Essa inclusão é muito novo, Sueli? É muito novo, porque se a gente for ver a história, né, doutora, é uma coisa que é nova, né? Porque antigamente esses pais deixavam os filhos em casa, não saía, não ia a um shopping, não ia a uma feira, não ia a uma
ainda não deixa, né? Ainda? Ainda deixa, porque dependendo do grau de suporte, é muito sofrido. Até né? para criança. Até para criança, principalmente para criança, né? O primeiro prejudicado é a criança. Só que conforme vai crescendo, você vê hoje as famílias que ficam dentro de casa trancadas, é aquelas famílias que já estão idosas, o pai, a mãe, não tem mais força física. Não tem esse processo que você está buscando agora para o seu filho que é jovem, é uma criança, para essa mãe que tem o filho adolescente, para estar incluindo ele na sociedade. Isso, Seja numa fila de padaria, numa fila de banco, numa fila de farmácia, ou seja, a inclusão tem que estar em todo lugar. Em todo lugar. A gente tem que levar eles para eles aprender também a viver dentro da sociedade. E a sociedade não está ajudando a gente, eles estão ajudando a sociedade. Porque eu aprendo todo dia com meu filho. Eles passam lições maravilhosas e coisas assim que a gente antigamente eu dava tanto valor que eu vejo que hoje não tem. É tão pequenininho, é muito né, pequeno, né? Porque a gente tem que dar importância na vida. A gente tem que dar importância na pessoa. E a gente está trabalhando para que eles tenham pelo menos uma qualidade de vida, né? Então, e não é assim nenhum favor, né? É um direito já garantido por lei. A gente sabe que a luta é grande, é um desafio enorme tanto para a sociedade como para o poder público, como para nós mães. Mas quando eu tive o Gustavo, ele não veio com manual de instrução, né? As outras mães, quando teve os seus filhos com deficiência, seja ela qual for, né? Paralisia cerebral, síndrome de Down, seja qual for, as mães tiveram que aprender para lidar e ajudar seus filhos. Então, esse é o cenário, a gente tem que aprender junto. Quando você fala que esse é o cenário, vou falar com a Perla agora, vereadora, houve alguns avanços. Claro que estamos aquém de todos aqueles que a gente busca, mas alguns avanços, como eu estou vendo você com essa camiseta aí, e tem um símbolo aí. Então é importante para que aquela pessoa que está assistindo, quando ver a criança que tenha lá, que é portadora de alguma deficiência ou que tenha a sua carteirinha, o seu crachá, é importante as pessoas terem esse conhecimento, Perla. Sim, é importante. Esses símbolos, eles são muito importantes para que a gente possa reconhecer a condição. Eu vou pedir, inclusive, enquanto a Perla Suelen, fala, para a gente ir na Suelen para ver isso. É importante nós divulgarmos, viu, vereadora? Porque, olha só, é importante aquele telespectador, quando ele vê algum sinal, ele, puxa vida, mas eu já vi isso aqui, isso me diz alguma coisa, desperta nele, por exemplo, aquela mãe que está com o seu filho, que está lá impaciente, tal, essa mãe fica apavorada também, dependendo da situação que ela está, porque as pessoas não sabem, não entendem, não conhecem. Então, é por isso que a gente faz questão de falar e divulgar, viu, vereadora? Exato, e aí esses símbolos, eles servem para que a gente possa identificar também a condição de cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua condição. Exato. E cada uma dessas condições demanda um olhar, uma abordagem, um tratamento. Mas, gente, independente, né, da condição, da deficiência ou inexistência de qualquer deficiência, o ponto de partida é o respeito. Exato. O ponto de partida é o respeito e a suspensão de julgamentos. Porque, às vezes, né, as mães são julgadas por algum comportamento ou atitude de uma criança que está apenas respondendo aos estímulos externos e a uma sociedade que ainda é muito hostil à diferença, à diversidade. Então, a gente tem que começar no nosso dia a dia com um olhar um pouco mais empático e, por dever, respeitoso. Quando você fala de aprendizado, a Suelen fala, meu filho não nasceu com um manual de instrução, mas eu não me esqueço e eu gosto sempre de contar essa história, que há alguns anos atrás, a Suelen, a gente se conheceu quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos da OAB, e a Suelen vivia me mandando pergunta, vivia me questionando, e um dia a gente conversando e ela disse, olha, eu já tive numa reunião, né, na Secretaria de Saúde, e deslegitimaram a minha fala porque disseram que eu desconhecia a lei, que eu desconhecia, né, o que era o direito do meu filho. E desde então eu tenho assistido o progresso
né, a evolução, o aprendizado da Suelen para fazer essa defesa intransigente e bastante qualificada dos direitos não só do filho dela, do Gustavo, mas do filho e filha de tantas outras mulheres. Eu gosto de destacar mulheres porque, apesar de eu saber que alguns pais se somam a essa luta, ela é uma batalha travada diariamente, em sua grande maioria, por mulheres, né? Então a Suelen, ela foi aprendendo, e isso mostra que se a Suelen aprendeu, qualquer pessoa pode aprender, né? Assim como o filho dela não veio com um manual de instrução e ela aprendeu, a sociedade pode aprender também como exercitar respeito. Isso é fundamental e é o ponto de partida. Bom, enquanto a vereadora falava aqui, eu me emociono muito, porque é muito importante isso. Você que é mãe, entender um pouquinho que quando você fala, Perla, que a Suelen te questionava, perguntava, isso é mãe, isso é amor, isso é carinho, isso é respeito. Não só com o filho dela, com o Gustavo, mas com todas vocês que estão assistindo agora esse programa. Olha que bacana quando a gente tem pessoas do bem ajudando, pessoas do bem abrindo portas. Porque quando você falou, Perla, e é tão gostoso, porque só quem tem na família, pode não ser um filho, é um primo, é um sobrinho, é um tio, mas você sente a necessidade desse amor, dessa empatia quando você fala. Então, é importante nós lembrarmos que na próxima terça-feira, essa segunda reunião do Fórum Permanente da Educação Especial aqui na Câmara, que vai acontecer às 18h30, abrindo inclusive o plenário da Câmara Municipal, antes era na sala de comissões, hoje tamanha importância, o evento que vai ser grandioso, se Deus quiser, é isso, é a inclusão. A pauta que vai falar a vereadora Perla e todos vocês, inclusive o secretário que se dispôs a vir também, bacana, parabéns ao secretário, por entender que essas mães estão precisando de uma resposta, por entender que a vereadora está também no seu exercício, fiscalizando, cobrando e orientando, as atualizações aí sobre o atendimento nas escolas, porque hoje é muito importante. Quando a Suelen fala, eu quero deixar o meu filho pronto, talvez eu não vou estar aqui, isso é amor de mãe, não tenho o que falar. Eu me emociono e parabéns a você que é guerreira, a você, Perla, por um assunto tão delicado, tão difícil da gente falar aqui, porque vale a pena quando as pessoas se unem. Então eu queria que você convidasse a toda a população de Ribeirão Preto, essas mães atípicas, esses pais, os avós, que às vezes está com os seus filhos porque os pais estão trabalhando, então realmente os avós fazem o papel dos pais, às vezes sem entender muito, e aí na sua inocência fazendo o que tem de melhor ali, e quando você que é uma das guerreiras, que a gente pode falar mãe guerreira mesmo, e que vai à luta e que quer que o seu filho seja incluído nessa sociedade, é chamar a atenção de todos nós, Suelen, para que hoje sou eu, amanhã pode ser você. Então eu queria que você falasse um pouquinho, que é muito bacana esse teu depoimento. Obrigada. Realmente a gente tem o dever, né, de lutar por eles. Não é fácil, né, mas é algo que a gente está investindo no futuro deles. E eu convido sim a toda a família que tem filho com deficiência e famílias que não têm filhos com deficiência também, porque como para conhecer um pouquinho, não é? A gente nunca sabe, né? Um acidente, pronto, claro, ficamos deficientes. Exato, né? Exato, estamos sujeitos, né? Sim, e eles têm muito a contribuir, né? Porque o melhor remédio para a gente ajudar eles é o amor. O amor e o respeito, como diz a doutora Perla, porque se tiver o amor e o respeito, os direitos deles vão ser cumpridos e vai ter empatia, que é o que todos nós precisamos, né? Quando a gente vai ao mercado, por um exemplo, ou vem na câmara, quantas vezes o Gustavo já não fez isso? Deitar no chão e fazer anjinho no chão, ele já fez isso várias vezes.
ele não está fazendo isso porque ele é uma criança sem educação. Ele está fazendo isso porque ele está se autorregulando. É aquele momento dele, né? Ele está se regulando, porque o ambiente é muito difícil para ele estar ali. Mas é um desafio. Ele está adaptando ao ambiente dele. Exatamente. E ele está aprendendo a lidar com isso. E a gente vai também aprendendo com eles. Exatamente. Então é importante as famílias virem. Não tenha vergonha, deixe os seus filhos à vontade. Só se preocupa para eles não se machucar, né? E deixa eles à vontade. Porque o Gustavo, quando ele vem, ele sobe, ele desce. Eu fico só de olho para ele não se machucar. Mas aqui é um espaço de todo mundo. É um espaço deles, né? E todos nós devemos olhar para eles com um olhar de uma pessoa que está construindo a sociedade, né? Nós estamos aqui, as crianças são a próxima geração, né? Então a gente tem que investir neles. Verdade. Se a gente não investir nas crianças, como vai ser a próxima geração? Bom, nosso programa já chegou no finalzinho. Olha só, Perla, passou tão rapidinho, mas eu gostaria que você, Perla, fizesse mais uma vez o convite a toda a população de Ribeirão Preto. Lembrando que a nossa casa é a casa do povo. Então, esse convite que você faz aí para a próxima terça-feira. Faça, Perla. Quero convidar a todas as pessoas, independente de ser profissionais da educação, famílias atípicas, mas toda a sociedade, porque este é um tema que nos interessa a todos e a todas nós. Então eu espero que vocês estejam aqui presentes para o fortalecimento do debate e da discussão na próxima terça-feira, 15 de abril, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Vamos contribuir para que a gente construa uma sociedade que seja, de fato, uma sociedade, uma cidade que respeite a diversidade e a pluralidade e dê a todos os seus munícipes condições para se desenvolverem em sua plenitude. É o que nós esperamos de Ribeirão Preto e é essa contribuição que a gente quer dar para a nossa cidade. Então, esperamos todos e todas vocês na próxima terça-feira, 15 de abril, às 18h30, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Tá aí, dado o recado da vereadora Perla, nosso ponto de encontro vai ficando por aqui. E lembrando que a semana que vem tem mais, eu espero vocês.